Sejam todos bem-vindos ao canal de Excelência. É uma honra estar aqui hoje com uma das maiores referências em formadores de mediadores no Brasil. Júlio, é uma honra estar aqui com você. Sou uma aluna sua incondicional, sempre aprendo. E há uma frase que você diz que realmente você toca as almas, tá? E repara e forma realmente um mediador. E para a mediação, para a justiça restaurativa, conciliação, é a base. Para mim é a base. Então, nessa bandeira de 15, 16 anos que eu estou nessa área, se o mediador, né, se o conciliador, mediador, vítima ofensor, não conseguir acessar, não tiver essa formação, a gente não consegue acessar o cidadão, nem o cliente. E para nós aqui da Rede Internacional, Internacional, Nacional e Distrito Federal, você não tem noção aonde está com você aqui hoje. Muito obrigado. E para a gente abrir esse canal, gostaríamos muito de saber, ter mais orientações, informações sobre o projeto da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do DFT. E seja bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando aqui sobre a Justiça Restaurativa. Realmente é um assunto bastante novo, né, e que precisa ter alguns esclarecimentos assim, para que as pessoas possam ter uma ideia exata de como funciona, do que significa realmente, para poder seguir e produzir bons resultados. Isso. Certo? Então, assim, basicamente, o que seria a justiça restaurativa? Assim, um olhar bem, vamos dizer assim, completo acerca do crime. Então, quando acontece um crime, várias pessoas são afetadas, principalmente a vítima, mas não só a vítima, toda uma comunidade em volta da vítima também é afetada. E tanto a vítima como essa comunidade bem mais direta, elas são completamente desconsideradas pelo processo penal. E aí vem a justiça restaurativa justamente para que essas pessoas tenham voz dentro do processo penal. Perfeito? Mas sem desconsiderar em momento algum o ofensor também. Porque quando o ofensor pratica um crime, ele é afetado diretamente, principalmente se está sofrendo um processo penal, pode vir a ser preso e tal, mas também os familiares dele, aquela comunidade mais direta. Então, tudo isso é, vamos dizer assim, trazido, todas essas pessoas ganham voz dentro do processo e eles é que vão estabelecer o que significa justiça para eles naquele caso, sem desconsiderar aquele interesse maior da comunidade como um todo e também do Estado. Então, basicamente dar voz para todas essas pessoas para que elas possam participar e efetivamente dizer o que consideram justiça diante daquele caso específico. Excelente. E nos conta um pouquinho do projeto em Planaltina, que já há repercussão internacional, de pessoas que querem já estar inspirando no projeto Mediação Vítima-Ofensor, né? Da doutora Catarina e do Júlio, que eu achei interessantíssimo que eles falam. A gente não visa quantidade, a gente visa qualidade, a gente visa a comunidade planaltina. Eu achei isso sensacional. Perfeito, é muito importante ter uma boa capacitação. Você imagina como você vai colocar uma pessoa, uma vítima, diante de um ofensor, sendo que esse ofensor, por exemplo, matou um familiar dessa vítima. Não é fácil. É preciso ter muita capacitação, é um processo bastante delicado, né? Demanda-se bastante tempo para que possa chegar efetivamente a esse momento e esse momento ser produtivo. Eu acho que Não. Acho que a melhor forma da gente conseguir entender o que significa justiça restaurativa é dar um exemplo, né? Então tem um caso emblemático que a gente sempre traz para poder explicar como dar voz para todas essas pessoas e como principalmente produzir resultados efetivos, ou seja, efetivamente transformar o meio social, né? Porque a gente tem sempre esse dogma do direito penal da ressocialização e tal. Como é que isso é feito? Como que uma pessoa que matou a mãe de uma outra pessoa pode efetivamente conviver na mesma comunidade daquela e ter boas relações, ou pelo menos relações de respeito? Um rapaz, ele 20 e poucos anos, saiu da casa da namorada, havia brigado com a namorada e acelerou bastante o carro. Quando foi fazer uma curva, a curva era bastante fechada e pegou 6 pessoas que estavam na calçada. A matriarca, todos da mesma família. A matriarca morre, matriarca mesmo, porque era ela quem sustentava toda aquela família. A filha dela trabalhava como empregada doméstica
e a partir desse acidente ela não conseguia mais carregar peso porque passou a ter um problema na coluna. A neta, né, da matriarca, filha dessa pessoa, ela ficou presa debaixo do carro. Ela tinha 2 anos de idade à época. E aí tiveram que levantar o carro, conseguir tirar a menininha, ela ficou cega de um olho. E ela foi para o hospital, ficou 2 meses em coma e teve que fazer uma traqueostomia para poder sobreviver. E ficou com uma cicatriz bastante acentuada no pescoço. E todo mundo que olhava para aquela cicatriz dizia assim, o que é isso? E aí a mãe tinha que relembrar a morte da avó, no caso mãe dela. E aquilo ali doía muito aquela pessoa. Uma outra senhora que foi atingida pelo acidente, ela tinha muita facilidade para engravidar. O grande sonho dela era ter 3 filhos. Então assim, quero ter filho, teve o primeiro, quero ter filho, teve o segundo. E não conseguia mais ter o 3º filho. Por conta daquilo que aconteceu, aquilo traumatizou. Ela também nunca mais entrou no carro. E aí teve mais uma menina que teve uma fratura na perna, fraturou a perna em 2 lugares. E aí, como fazer para colocar essas pessoas para conversar? Não é fácil. Muitas dores, muitas perdas, né? Muitas perdas. Você imagina assim que... E nós conversamos com todas as pessoas da família, só as mulheres quiseram conversar. Né? As mulheres são bem mais fortes que os homens. Né? Os homens não conseguiram, literalmente. Eu lembro conversando com um deles, e ele ficou muito chocado quando eu perguntei assim, tudo bem, você não quer conversar com ele, mas imagine que você sai daqui agora, vai para aquele posto de gasolina que está ali e você encontra o ofensor. O que você vai fazer? E aquilo chocou, porque ele não tinha parado para pensar, mas assim, aquela pessoa não podia mais conviver naquela comunidade. O ofensor, ele teve que passar 2 meses fora, porque realmente se ele passasse ali poderia acontecer algo pior. E um dia ele não aguentou mais de saudade, foi fazer uma visita para a filha e para a esposa. E aí ele fez a visita, quando foi sair, voltar para que ele estava morando numa outra cidade, né? Queimaram o carro dele no dia do acidente também. Quando ele foi sair de casa, a filhinha dele agarrou na perna e falou, papai, você não vai embora. E aí ele conta isso pra gente com muita dor e dizendo que aquilo ali o marcou sobremaneira. Certo? Então assim, existem várias relações. Por exemplo, só para você ver, a mãe do ofensor, que também é chamam todo mundo, né? A mãe do ofensor, ela fazia compras num supermercado, que era o único supermercado da localidade. A caixa do supermercado era justamente uma das vítimas. E aí ela falava assim, como passar todos os dias por aquele supermercado, as minhas compras naquele supermercado, sendo que aquela pessoa está ali. Então você vê assim, o tanto de relações, você vai juntar tudo isso aí e dar voz para essas pessoas. E o momento do encontro é muito emocionante. É aquele momento em que a pessoa realmente pode dizer como vivenciou. Então foi dada a palavra para o ofensor, porque é a vítima que escolhe tudo. No processo de justiça restaurativa é construído de uma forma a empoderar a vítima. Certo? Então ela decidiu o que ele falaria primeiro. E aí ele pôde pedir desculpas para ela, pediu perdão e ela ficou estática. Ela não mexeu. Falou também algumas coisas do que ela tinha sofrido, porque a gente não fala nada, eles aqui conversam. Olha que interessante. Isso é muito importante para ganhos de empoderamento. Certo. Reparação mesmo, né, Júlio? Sim. E porque se uma coisa é eu falar, ele está muito arrependido, a outra coisa é o ofensor demonstrar que está arrependido pela maneira como fala, por exemplo. O olhar. O olhar, exatamente. E aí eu lembro que foi muito emocionante, ele chorou, ela explicou tudo que eles tinham sofrido. O ofensor, olha, eu não sabia que a sua filha estava desse jeito, eu não sabia que você não pode mais engravidar. E aí ele começou a gente tem um plano de reparação, né? E falou assim, o que você pode fazer então para reparar essas pessoas? E foi construído durante o processo, ele se dispôs a pagar a cirurgia para que a filhinha dela voltasse a enxergar e pagar uma cirurgia para ter essa estética, né? Uma cirurgia estética para retirar a cicatriz, que era algo que incomodava muito a mãe. A criança não, a criança era linda, viva, de uma vivacidade tremenda. E pagar o tratamento para que a outra pudesse voltar a engravidar. É interessante que, por passar do processo de justiça restaurativa e ela efetivamente ter perdoado 1 mês e meio, mais ou menos, depois que terminou o processo de justiça restaurativa, sem que ele tivesse pagado ainda o tratamento para outra, ela já me ligou e disse, aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu falei, o que aconteceu?
Ah, eu estou grávida. Nossa, Você que vê trabalho profundo, Júlio. Exato. Que trabalho profundo. Você vê que assim, o crime deixa marcas. O que a justiça restaurativa faz? Cuida dessas marcas. Cuida dessas marcas. Sensacional. Júlio, só para a gente ter uma noção, são quantas sessões de mediação num trabalho desse, que você dá voz a todos, né? Então, a comunidade, a vítima, o ofensor, aos familiares. Olha, não tem um tempo certo. Não tem, né? Não tem, porque isso é importante também, né? Não tem um tempo, assim, realmente. Então, vai se agendando tudo. Isso. Esse caso foram necessários 19 encontros para que se fizesse um encontro conjunto. Muita, né? Tem que ser. É muito comprometimento. Sim. Cada encontro em torno de 2 horas, depende também das pessoas. Às vezes usam um pouquinho mais, um pouquinho menos. Excelente. Poxa, Júlio, parabéns. O que eu te pergunto aí agora com nós como advogados, né? Qual é o papel do advogado nesse projeto tão de mudança de paradigma, tão profunda na sociedade, de inclusão, reparação, que você vê como inclusão, a sociedade também empodera. Então a sociedade planaltina hoje deve ter com certeza uma outra visão do que é justiça e de tribunal. Assim, aí eu parabenizo a doutora Catarina e você, porque é um trabalho de emocionar. Então, e nós, advogados, como podemos ser melhores, né? Isso é muito importante para a gente. Excelente. Lá na Constituição diz que o advogado é essencial à administração da justiça, não é isso? É. O que é administrar a justiça no âmbito penal? Perfeito? Então, assim, quando o advogado ele se torna o principal instrumento do seu cliente para que ele possa dizer o que efetivamente é importante para ele, esse basicamente é o papel do advogado. Quem tem a confiança da parte, o mediador ou facilitador em justiça restaurativa, ele vai demorar muito tempo para adquirir a confiança da parte. O advogado já chega com essa confiança. Se ele tiver noção do que é feito ali, por exemplo, aí do lado do ofensor vai ser a responsabilização. Ele pode ajudar o seu cliente a se responsabilizar. Se do lado da vítima, ele procurar entender o que é o trauma da vítima, para trazer isso com clareza e fazer com que o plano de reparação e o plano de compromissos futuros que o ofensor assuma, efetivamente resguarde todo o trauma que ela vivenciou. Ele vai conhecer o trauma da vítima e trazer isso para a gente, ampará-la. Entendeu? Então, dessa forma, vamos dizer assim, a gente imagina que a justiça efetivamente vai ser efetiva. Quer dizer, vai ser efetiva, né? Por que isso? Você imagina o seguinte, muitas vezes você tem um processo penal, tem uma sentença, nem o ofensor nem a vítima ficam satisfeitos. Com o trabalho da justiça restaurativa, eles vão poder dizer o que para eles é justiça. Inclusive, eles podem estabelecer, e a justiça restaurativa não é contra isso, quantos anos ele deve passar na cadeia. Olha, eu acho que isso aqui realmente eu mereço ir para a cadeia e devo passar, eu acho que o justo seria eu passar tanto tempo. É o sentimento deles, entendeu? Claro, é muito importante dizer o seguinte, no final das contas, como dentro de um processo penal, quem vai dar a última palavra é o juiz, a respeito do efeito que pode ter o trabalho da justiça restaurativa no processo penal. Mas eu penso o seguinte, o advogado ele vive do quê? De seu cliente. Para que ele possa ter clientes, ele precisa apresentar um diferencial. Tem diferencial maior do que, por exemplo, nesse caso, o ofensor poder voltar a conviver naquela comunidade? Quanto pagaria uma pessoa para o seu advogado se ele pode conviver com a família dele? É verdade. Isso não tem preço. Não tem preço. E para essa mãe, ver a filha voltar a enxergar? Imagine um advogado participar desse processo em que o resultado final seja isso. Perfeito? Em que a pessoa que não consegue engravidar volte a engravidar única e exclusivamente porque, literalmente, perdoou o ofensor. Verdade. Cumpre a Constituição. Na sua mais íntegra. Júlio, olha, sensacional, quero agradecer. E contamos com você em várias e várias outras oportunidades, porque a Rede Internacional está uma entusiasta nessa área. Eu queria só acrescentar só um bem rápido assim, porque é muito importante também a gente trazer a comunidade de um aspecto mais amplo. Só para contar um caso uma vez, fui um bombeiro e um médico, né? O bombeiro chegou com uma pessoa e falou assim, olha, você precisa atender essa pessoa, é uma emergência.
o médico do hospital público falou assim, eu não tenho condições de atender. Não, você tem que atender, eu não posso atender, não tenho condições, aí ele deu voz de prisão e deu uma confusão. Qual é o trabalho da justiça restaurativa nesse caso? Não foi só entre o bombeiro e o médico. Vem cá, por que essa situação foi gerada? Ah, foi gerada porque nós aqui não temos condições. Quem tem condições de dar isso para vocês? Olha, o diretor do hospital tem que estar presente e o secretário de saúde também. Excelente. Então a gente traz todas essas pessoas para dentro do processo e essas pessoas podem dizer o que efetivamente eu posso fazer para alterar e de uma forma que aquela situação não volte mais a acontecer. Todos os atores têm que estar de conta. Exatamente. Que interessante, são vários casos. Isso é interinstitucional. Então o judiciário necessariamente vai ter que trabalhar com o executivo para conseguir bons resultados dentro da justiça. É uma transformação, reparação, transformação, restauração. Parabéns, Júlio, parabéns. Olha, a Rede Nacional pode contar conosco, estamos com essa bandeira e acreditamos nela. E nós também queremos contar com você, com a doutora Catarina, para que possamos também multiplicar e levar isso também para outros locais. Acho que é muito importante. Viu? Muito obrigada, Júlio. Eu que agradeço.